A próxima reportagem agora interessa a todos da nossa região. O maior hospital do Centro-Oeste de Minas, o Hospital São João de Deus, enfrenta a pior crise da história. A dívida do hospital já passa de 110 milhões de reais e, infelizmente, não para de crescer. Há 1 ano e 2 meses, o hospital está sob intervenção administrativa. Agora, o que mudou? Será que a situação está melhorando? O que gerou toda essa crise? O repórter Ricardo Miranda foi atrás dessas respostas. A estrutura piorou, financeiros também, a dívida aumentou, eles chegaram com uma dívida em torno de 74 milhões, hoje ela está em torno de 120 milhões, então você vê que a coisa não é bem do jeito que eles vêm falando que está melhorando, mas nós estamos sentindo na pele o verdadeiro caos daquele hospital. É essa a avaliação que a presidente do Sindicato dos Funcionários do Hospital São João de Deus faz da intervenção administrativa na unidade. Desde setembro do ano passado, depois de um acordo entre o Ministério Público e a Fundação Geraldo Correia, uma empresa terceirizada foi contratada para assumir o comando da instituição. O Dictum, Instituto de Gestão e Perícia, veio de São Paulo, com a missão de colocar o hospital de volta nos eixos. A empresa assumiu o hospital depois da saída do superintendente Euler Bongratz, que sucedeu o último administrador religioso da instituição, o então Frei Ronan Pereira, hoje fora da Igreja Católica. Segundo Ronan, quando ele deixou a direção do hospital, a dívida do São João de Deus era de cerca de 70 milhões de reais. Chegou a esse ponto exatamente, esse volume de verba que nós pegamos emprestado para construir um hospital. É importante frisar que a construção se deu por exigência do Estado. Nosso discurso naquela época sempre foi isso: São João de Deus não precisa de mais leito, quem precisa é o Estado. Entre os principais desafios do Dictum estavam o pagamento das dívidas e a permanência de serviços que ameaçavam ser suspensos. Na época nós foi informado para o Dictum que a dívida era em torno de 70 milhões. E depois, na hora que levantamos, fomos olhar os registros contábeis, a dívida é algo em torno de 8 a 100 milhões de reais. Segundo o Ministério Público, uma auditoria apontou que a principal causa do rombo nas contas foi a má gestão anterior à intervenção. Pelo menos 4 milhões de reais teriam sido desviados. Para onde que foi desviado? Para qual conta? Para o nome de quem? Isso eu sou a primeira pessoa interessada em saber. Como a maior parte dos recursos do hospital vem da União, o Ministério Público Estadual repassou a investigação para a Procuradoria Federal. A procuradora responsável pelo caso está de licença maternidade. O substituto informou via assessoria que as investigações correm em sigilo. As informações só serão divulgadas depois do fim dos trabalhos, que continuam em andamento e sem prazo para terminar. Já o Ministério Público Estadual acompanha o trabalho da Dictum. Para o promotor que pediu a intervenção administrativa, depois de 1 ano e 2 meses da nova administração, os resultados são favoráveis. Considerando que a Dictum já assumiu um hospital em crise, não um hospital que estava sadio, mas um hospital muito debilitado, então algumas intercorrências fazem parte nesse processo de administração de crise. Agora o saldo é muito positivo da administração da Dictum. Ainda, segundo o promotor, hoje a dívida do hospital é de pouco mais de 110 milhões de reais. 40 milhões a mais do que foi anunciado na época da intervenção. Mas, segundo ele, o déficit, que é o valor gasto a mais do que a arrecadação, caiu de 3 milhões mensais para cerca de 1 milhão e 300 mil. Algumas dívidas, como a dívida bancária, essas reduziram. Outras dívidas aumentaram. No geral, em razão desse déficit, a dívida cresceu um pouco, mas ela vem crescendo numa marcha muito mais lenta e nós esperamos que muito brevemente esse déficit seja zerado. Enquanto isso, quem depende do hospital continua com medo do que vem pela frente. A maternidade está fechada por tempo indeterminado. O último problema foi na segunda-feira, quando foi anunciada a suspensão dos serviços de mastologia e ginecologia oncológica. Eu tenho 17 anos que eu trabalho no São João de Deus. Eu já passei por várias situações, por vários momentos, eu nunca vi acontecer um evento desse. Eu fico muito triste, a minha sensação é de tristeza. Horas depois, a empresa interventora voltou atrás e anunciou a retomada dos serviços. Só não se sabe
Até quando? Eu estou assim, vontade de chorar, eu estou triste. Tem paciente minha aqui que mesmo não podendo atender, eu operei a paciente, sou responsável por ela e vou assisti-la. Não vou abandonar de jeito nenhum. Depois dessa dicto no Hospital São João de Deus, depois de um ano, a gente não vê nenhuma melhora, a gente simplesmente vê piora. E para acabar de completar esse final de ano, né, estamos encerrando aí com chave de ouro com o fechamento da maternidade do Hospital São João de Deus, que atende 54 cidades e as pessoas estão aí sem atendimento. Estão. Agora, com todo respeito, eu não entendi o senhor promotor. Não entendi. A situação melhorou e muito? O saldo é positivo? Favorável? É favorável isso? Se a empresa assumiu o hospital até então com uma dívida de 72 milhões e hoje está em 110 milhões, se os atendimentos à população foram cortados, se o cidadão está sem atendimento, quantas e quantas vezes, depois disso, tivemos lá o fechamento do setor, como é que chama lá? Ortopedia, cardiologia, agora oncologia, né? Mastologia, obstetrícia, maternidade, e aí o senhor vem me dizer que o saldo é bastante positivo? Eu não estou entendendo. Não estou entendendo mesmo. E eu acho que é por isso, né? É por isso que a situação está do jeito que está. Primeiro, vamos voltar lá no começo, quando o Frei Ronano, é isso? Que disse que a dívida do hospital até então era de 40 milhões e ela cresceu para 70 milhões porque tiveram que aumentar o hospital porque o Estado precisava de mais leitos. E aí fizeram isso, não sei como, porque se eu sou o administrador e eu sei que financeiramente eu não tenho condições de fazer isso, quem é que iria assumir a responsabilidade? O que foi feito com o dinheiro? Aumentou? Mas esse dinheiro não veio do Estado? O hospital foi obrigado a bancar esse dinheiro? Fez o empréstimo, né? Aí talvez tenha sido um erro. Porque não dá para assumir um compromisso que você não pode cumprir. E aí a coisa começou. Agora, parou em 70. Aí de repente vem uma empresa que corta um monte de serviço, que tenta cortar despesa e mesmo assim a dívida aumenta ainda mais quase 40 milhões? Tá errado. Eu falei que a gente iria abrir a caixa preta, mas a gente não tem essa possibilidade. Mas os senhores vereadores podem, né? É preciso que alguém faça alguma coisa e eu acho que a gente só vai saber realmente, né, a real situação do Hospital São João de Deus o dia que for instalada uma CPI. Porque desta forma, sabe o que vai acontecer? A população continuará não sendo atendida, os serviços da forma que estão, os profissionais trabalhando até aqui, né? Até aqui, porque ninguém aguenta mais e a dívida vai só aumentar. Gente, eu não sou administrador, eu não sou formado em administração, mas tem coisa que é básica. Se você ganha X, você chega lá no fim do mês, você tem X de receita. Se você gasta 1 milhão e tanto a mais, como é que você vai fechar essa conta? Antes era um déficit de 3 milhões, não era isso? Cortaram, abaixaram para 1 milhão e 300, mas mesmo assim, 1 milhão e 300 mil reais por mês é muito dinheiro. Parem para pensar o que é 110 milhões, se bem que para nós é muito. Para nós é muito, né? Mas para muitos governos aí que construíram estádio da noite para o dia, não é. Isso é isso aqui, ó. Acho que não é nem 1%, eu acho, do que gastaram em alguns estados. Ou seja, está tudo errado. Tudo errado. Enquanto não pegarem a caixa preta do hospital e abrirem ela e colocarem, sabe o que teria que acontecer? A intervenção não é judicial, não é produção. A intervenção é só administrativa, mas eu acho que deveria ser judicial, sabe por quê? Porque era preciso que a população tem que saber o que aconteceu, né? Tem que saber, tem que ir a fundo mesmo. Onde foi o dinheiro? Quem ou quais foram os responsáveis, né? A questão dos 4 milhões aí que ninguém sabe para onde que foi, para onde que não foi. Tá, 4 milhões é muito dinheiro também, mas foi só os 4 milhões que fez chegar a esse ponto? Também não, né? Agora, deixaram de atender,
estão deixando de atender, a população está apreensiva, não sabe para onde ir, está acarretando outros problemas, como por exemplo na UPA, que inclusive foi pauta nossa ontem. E aí? A coisa é bem pior, bem pior. E aí fica a sugestão para os nossos vereadores de Divinópolis, né? Não sei se eles têm o poder de fazer isso, mas como era uma fundação, e a fundação passou a administração para a Dicton, tem que ver. Porque o que não dá é para o poder público o dinheiro chegar, como creio eu que deve ter repasse também da prefeitura, deve ter outros repasses, e aí ninguém sabe, né?